Fala aí, pessoal do Extremidade Tricolor, saudações tricolores, saudações para agora, para quem é o maioral da América de verdade. E vamos falar hoje sobre as atuações e notas dos jogadores, mas primeiro eu vou pedir para você, se inscrever no canal, seguir as redes sociais que tá embaixo, Instagram, Extremidade Tricolor e o Twitter, @Extremidade Tri, e acessar lá o nosso site que tem as notícias atualizadas do Fluminense. Brian, se apresenta aí, meu amigo. Fala aí, galera da Extremidade Tricolor. Hoje eu não estou com a camisa do Fluminense porque eu suei muito ontem. Ontem eu gritei muito, torci bastante, mas eu tô aqui de branco e tô ainda de ressaca ainda do título porque a ficha ainda não caiu. Ainda a gente vai comemorar muito ainda. Campeões, a gente continua sendo os reis da América. É isso aí. Fluminense, o maioral da América. E vamos começar com as atuações depois da vinheta. Então vamos lá. Vamos começar a comentar das atuações e depois falar a nota de Fábio. Brian, qual é a tua avaliação do Fábio? Qual é a tua nota final? Então, o Fábio, ele não trabalhou muito, né? Ele nem no primeiro jogo ele trabalhou. Ele deu no primeiro jogo, ele estava chutando a bola, né? Aproveitando a altitude, ele de fora da área. No segundo, Fábio não foi exigido, né? Mas muito seguro. O Fábio, né? O que a gente espera deles é segurança, né? Do Fábio, e ele passou segurança, né? Mas não teve nenhuma defesa milagrosa e tal, né? Eu daria uns 6,5 para ele porque ele foi seguro, né? É o mínimo de um goleiro e nós esperamos isso do Fábio. Eu concordo com você. Eu acho que o Fábio não trabalhou nenhum dos dois jogos, né? O gol deles foi não foi culpa dele. Embora eu tenha achado que o Fábio tá falhando em alguns casos, conforme foi contra o Flamengo, acho que aquela bola do gol do Cebolinha dava para ele pegar, mas hoje o Fábio, ontem, na verdade, né, o Fábio foi seguro como sempre é e não trabalhou. Fico com 6,5 também para você. O próximo jogador é o Samuel Xavier. Primeiro jogo dele da temporada e com excelência, jogou muito. Assistência pro Arias, passou segurança defensivamente, que coisa que realmente eu não gosto dele, que foi defensivamente, mas ontem ele jogou bem. Para mim, o Guga é melhor que ele, né, defensivamente, mas ontem ele fez a parte dele. E o que você acha? Você concorda? Quando a gente tem um pouquinho de esperança, né, para o Guga ser titular, aí Samuel Xavier faz algumas partidas como a de ontem, né? Guga, ele tem mais potencial porque ele é mais novo, tem 26 anos, se eu não me engano. Só que o Samuel Xavier, ele esquece, a gente faz esquecer rápido que o Guga, né, por um momento merece ser titular. Primeiro jogo dele na temporada, já meteu uma assistência, foi super importante. Ele entende muito a tática do Diniz, faz jogada por dentro, faz jogada na ponta. E por ele estar sem ritmo e voltando com uma assistência decisiva, ser um decisivo mais uma vez para o Fluminense, eu tenho que dar nota 7 para ele. 7. Pensei na mesma nota. Nota 7 para o Samuel Xavier. E comenta aí um pouco sobre o Thiago Santos, que para mim é o melhor da partida. Novamente, de novo. O Thiago Santos, ele para mim foi o melhor em campo do Fluminense antes do Fluminense fazer os gols, né? Então, ele e achei também a partida do Ganso, mas no primeiro tempo, né, principalmente, mas a gente vai falar mais para frente. O Thiago Santos, impressionante. Como ele se achou nessa nova posição, né? O Thiago Santos, incrível. Ele por um momento, tá fazendo a gente esquecer do Nino, né? Mas o Nino eu sei que é muito difícil, né? Porque o Nino, ele tecnicamente era uma referência, mas o Thiago Santos, ele se encontrou como um psicológico é muito importante, né? Então, eu tenho que dar uma nota ali de 7,5 para 8, Kelvin, você decide a nota aí, É, porque às 8, vezes porque é a emoção vai falar mais alto, né? Agora, 8, mas a 8. partida dele foi incrível, cara. Cara, é 8 porque ele tem vindo, né? Não é justamente por causa dessa partida. É pelo retrospecto dele nos últimos jogos. Não, ele tá sendo o maior jogador do Fluminense, pelo menos entre os titulares, né? Ele tá sendo o melhor jogador do Fluminense. O Fluminense está jogando muito defensivamente, né? Assim, não tá fazendo uma temporada espetacular defensivamente. A gente toma muito gol, mas isso daí é padrão do time do Diniz. Porque
uma temporada excelente defensivamente faz o Flamengo, com um gol só tomado, e não foi nem o time titular. Mas Então, a gente não tá analisando, né, o coletivo, né? A gente tá é, analisando é o individualmente. individual. Individualmente, o Thiago Santos está sendo o melhor do Fluminense na temporada, e para mim, nota 8 para ele. Não só por essa partida, mas pelo que ele vem fazendo. Ele merece muito, já não é mais surpresa, né? Então E vamos pro próximo. Felipe Melo, para mim, fez uma partida ok, beleza? Um bom primeiro tempo ok. Deu uns erros aqui e ali, mas fez uma partida ok, gosto de jogo grande. Para mim, foi dos últimos jogos, esse foi o pior jogo dele, mas uma partida ok, eu fico com 5,5 para ele. Eu não sei o Então, que você acha. a bela partida do Thiago Santos, né, vai afetar muito na nota do Felipe Melo. O Felipe Melo, ele sente ele nervoso, né? Ele que já é um cara experiente. É, a gente sabe, né, os problemas físicos por causa da idade, mas o que a gente, né, espera dele é uma boa partida, pelo menos tecnicamente, porque ele sabe jogar futebol, né? E é experiente. Não gostei da partida do Felipe Melo e a gente pode ficar ali com 5,5 ali também. E agora, para mim, o pior em campo, o Diogo Barbosa. Para mim, foi a pior partida dele desde que ele veio pro Fluminense. E outro que vem jogando muito, né? Todas as partidas que ele fez não foram ruins. Essa também não foi ruim, mas para mim foi o pior em campo. O Diogo Barbosa não acertava um cruzamento, apesar que o Fluminense não cruzava, né? Começou a cruzar depois que entrou os três lá, o trio. Mas eu fico com nota 5 pro Diogo Barbosa, porque ele não conseguiu acertar nada, não conseguiu acertar uma arrancada, tava marcando mal. Enfim, o que você acha? O Diogo Barbosa, ele foi muito prejudicado pelo coletivo do Fluminense, né? O Fluminense não conseguiu resolver nada lá na frente. O Diogo Barbosa, ele é um lateral muito agudo, ele é um lateral de linha de fundo, e muitas das vezes ele ficava sozinho na lateral esquerda, né? E quando ele não conseguia fazer o cruzamento, ele voltava, às vezes dava um passe errado. Então, por causa do coletivo, eu acho que o Diogo Barbosa foi mal tecnicamente, né? Comparado aos jogos que ele vem jogando muito bem, para mim merecido, né? Ele ter uma oportunidade como titular no jogo grande, né? Ele ficou devendo um pouquinho, né? Qual foi a nota que você deu? 5, 5, 5. Então, eu daria ali um 6. Não acho que ele foi o pior em campo, acho que o pior em campo foi o Felipe Melo. André, cara, eu vou dar aqui a minha opinião sobre o André. O André, ele tá muito, ele é muito regular, muito mais pelo jogador que ele é, mas eu acho que tá começando a prejudicar esse recuo dele pra zaga. Eu acho que ele é dono do meio de campo, acho que a gente perde o meio de campo quando ele vai pra zaga, mas tá começando a prejudicar ele esse ir pra zaga todo jogo, né? Pelo menos é a minha impressão. Mas Então, uma partida correta dele, né? analisando a partida de ontem, gostei, por incrível que pareça, gostei ele mais na zaga do que na volância, porque o Fluminense não estava funcionando no meio de campo. As trocas de passe eram muito lentas e a defesa do LDU, né, e o Fluminense se tornou previsível pela defesa da LDU, né? Então, não só o André não funcionou ali, em todo ali o sistema ali do meio de campo do Fluminense, né? E quando o André foi para a zaga no segundo tempo, achei que ele jogou melhor. Mas também nenhuma partida, né, do nível André, que nós sabemos que é o nível de seleção brasileira, né? Eu fico com uma nota 6,5 pro André, tá bom? Ok. Pelo que ele fez. E, tipo assim, agora vamos discutir aqui o meio de campo, né? Porque o Martinelli também não fez uma partida boa. Para mim, uma melhor partida que eu vi do Martinelli foi contra o Al-Ahly no Mundial. Aquela partida foi espetacular do Martinelli. Mas essa partida hoje, nessa decisão, ele não foi bem. Eu queria saber da sua opinião. Como foi a análise do André, o Martinelli e também do Diogo Barbosa, né? Foi muito prejudicado pelo coletivo do Fluminense, tecnicamente, que não foi bom, né? E o Fluminense, e todo o Fluminense passa pelo meio de campo, né? E a troca de passos foi muito lenta. Então, uma nota 6 para o Martinelli também. Nota 6. Também pensei na mesma nota. E agora o Paulo Henrique Ganso, para mim, que foi o melhor jogador do primeiro tempo. Ele é o que estava correndo mais, ele que estava tentando fazer alguma coisa, e o time parecia que estava com medo de errar. Até falei isso no, Concordo. no antes de acabar o primeiro tempo, né? E eu queria saber o que você acha da partida do Paulo Henrique Ganso. Para mim é uma partida 8. O Fluminense no primeiro tempo ele ficou muito nervoso. O Felipe Melo com medo de errar bastante. É o que você falou, você usou as palavras muito corretamente. E o Ganso é o único que forçava passe, é o único que tentava, é o único que era jogava com ousadia e coragem. Eu acho ele o melhor do Fluminense no primeiro tempo. Então, ali, como o Fluminense não funcionou ali,
né? E pelas expectativas, né, do jogo ali, que o Fluminense poderia fazer um gol ali no primeiro tempo, não conseguimos. Mas eu acho ali uma partida 7 ali pro Ganso. 7, como eu dei 8, vamos fechar no 7,5? Então, eu não acho que ele merece uma nota maior do que o Samuel Xavier, né? Porque o Samuel Xavier deu uma assistência, né? Eu acho que 7 tá de boa, mas Quanto que a gente 7, deu pro Samuel Xavier? A gente deu 7,5? a gente deu 7 pro Samuel. Ah, então deixa 7 mesmo. Vamos agora pro ataque, que pra mim foi um dos pontos Vamos começar pelo mais baixo, fácil, né? Keno. Vamos começar pelo mais pequeno. Pelo Keno, que pra mim, pior partida dele pelo Fluminense. O Keno ainda não tá jogando bem essa temporada, né? O Fluminense precisa do Keno. Acho ainda que ele é titular do Fluminense, né? Não, para mim, não balanceia na posição, mas não jogou bem mais uma partida e a gente sabe que o Keno é decisivo, né? Então, também é um jogador prejudicado pelo coletivo do Fluminense, né? Então, acho ali uma nota Pra ali. mim, é questão de tempo do Douglas Costa pegar a posição dele. E jogar o Arias pra ir pra esquerda e vir pra esquerda. Ainda mais pelo jogo que ele entrou jogando bem, né? Então, ali você vai falar aí da sua opinião, mas ali fica uma nota 5,5 e 6 também. 5,5, fecha contigo. Do Arias, né? Até o gol não vinha fazendo uma boa partida. É impressionante porque eu também não estava gostando muito da partida do Arias. A gente precisa muito dele, porque ele é um motorzinho. Gostei dos lances. Ele que era o refúgio do Fluminense no primeiro tempo e conseguia partir na frente sozinho, depois conseguia receber falta, mas no segundo tempo, ali antes do gol, eu acho que ele, né, errou em algumas coisas, né, mas aí fez 2 gols do Fluminense para mim lá em campo. Né, por causa dos 2 gols. Pelos 2 gols, né? Porque até o gol não tava jogando bem. Ele me lembrou muito o Gabriel Barbosa lá do time das Trevas, que não jogou nada naquela final lá de 2019 e depois fez a redenção dele. Foi a Uma mesma nota coisa 8 do Arias. do Arias lá em campo. 8, né? Uhum. Nota 8 concordo, justo, né? Cano, que não estreou ainda na temporada. Então, o Cano, É verdade, mas ainda não o que demonstrou faltava pro Cano era uma bola, né, com chance real de gol. Ele Ontem teve uma chance. ele teve ontem com o passe do Samuel Xavier, não fez o gol. Então, aí não tem como mais passar pano, né? Então, eu dou ali, rapidinho, na análise dele ali, eu dou 5,5 pro Cano também, 5,5 e 6. Vamos fechar no 5,5. Né? É ruim dar essa nota pro Cano, né? Porque a gente sabe toda a história dele pelo Fluminense, mas é isso. Vamos agora passar pelas alterações. E primeiro, que entrou no intervalo, John Kennedy. Entrou bem, cara. Eu achei que ele entrou bem, querendo o jogo, finalizando pra caramba, correndo pra caramba, mas foi premiado de novo com a expulsão no final do jogo. Infelizmente teve essa. Mas aí a gente já sabe que quando ele foi expulso, né, o Fluminense vai ser campeão de alguma coisa. Também tem essa máxima aí, né? Mas eu acho que o John Kennedy entrou bem. Eu acho que ele não merece uma nota abaixo de 6, porque, tipo assim, ele tava com vontade. Quando ele entrou no ataque, o ataque começou a fluir, né? Ele tava vindo buscar a bola, tava tentando driblar. Duas ou três finalizações dele, eu acho que ele veio para buscar jogo, mas infelizmente teve a expulsão, que tira um pouco do brilho dele, né? Como eu disse, ele merecia uma nota 6, mas pela expulsão, acho que ele fica com 5, né? Porque não sei qual é a sua opinião. Concordo. Vamos agora pela segunda alteração, né? Agora é o trio. Marcelo, para mim, entrou e mudou o jogo, jogou muito, Marcelo. Então, o Fluminense estava precisando de uma pessoa que pegasse a bola ali, botar embaixo do braço, né, e assumir a responsabilidade de mudar o jogo. E o Fluminense botou 3 pessoas ali que é jogador de Copa do Mundo: Marcelo, Renato e Douglas. E o Marcelo ali, no primeiro lance que ele faz ali na defesa, ele dá um chute de costa, cara, e o Arias domina, sai jogando. É impressionante tecnicamente o que o Marcelo joga. E o time adversário. A caneta humilhante que ele deu no cara, né? Meu Deus do céu. Caneta, Renato Augusto também. Vou falar um de cada vez, né? Então, Marcelo ali, para mim, é nota 6,5. Não tem como dar uma nota maior, porque ele não teve nenhum número, né, de assistência e gol, mas 6,5 já é uma nota muito alta para quem veio no segundo tempo. Como o Douglas Costa. Para mim, Douglas foi um refúgio que o Keno não foi no primeiro tempo. Sim, né? Exatamente. Ele conseguiu
ele se demonstrou muito explosivo. Os caras tentavam parar ele no corpo, não conseguia. Vários chances ali, nem drible, mas ele conseguia passar pela explosão dele. Né? Ele foi o que Keno não foi. Entendeu? Muito então, bom. Melhor partida dele, ele estreou finalmente, né? Para mim, 6,5 também pro Douglas. Jogou muita bola o Douglas, cara. Renato Augusto. Para mim, terceiro do jogo. Participou do lance do pênalti e fez aquele lance perfeito que merecia um gol. Driblando 3, deu uma caneta, né? Merecia um gol que ele lança, aquele ali já valeu uma nota altíssima, ainda foi decidido, muito experiente, cara, muito experiente, jogador impressionante, mudou o jogo o Renato Augusto. Então, para mim, nota 7 pro Renato Augusto. Concordo contigo, em gênero. Para terminar agora, o Fernando Diniz, que fez as 3 alterações que mudou o jogo. E o Guga, o Guga. Ele merece nota, porque ele entrou no finalzinho. Vai dar nota para ele? Não merece nota, mas vale destacar a vontade que ele entrou jogando bem. Entrou com muita vontade, como sempre entrega o Guga, o nosso flamenguista favorito. Entrou bem. Cara, como você disse, o Guga merece ser titular, mas com o Samuel Xavier jogando essa bola não tem como. O Guga, jogador sensacional. Agora, Fernando Diniz, que fez as 3 alterações do jogo. O Diniz, o torcedor do Fluminense está preocupado porque ele também já falou que não gosta de trabalhar com um elenco muito grande, porque não adianta o time ter jogadores de qualidade no banco e não saber usar. E até agora o Diniz não estava acertando as alterações, não estava conseguindo ler o jogo, né? E hoje ele conseguiu perfeitamente ler o jogo. E também foi óbvio, né? Um jogo truncado. Ele precisou, né, dos 3 lá que a gente já falou, é meio óbvio, mas ele acertou. Quando erra, a gente fala. Então, quando acerta, a gente tem que falar também. Foi muito... E no momento certo, ele fez alterações, né? Para mim, nota ali entre 7 e 7. Eu acho que não precisa dar nota para técnico, né? Só a gente comentar, elogiar quando tem que elogiar. Sim. E outra coisa, o Fluminense ainda está devendo coletivamente, já falei isso, o Fluminense não fez uma boa partida coletivamente. O Fluminense resolveu a partida individualmente. Porque, tipo assim, o jogo contra o Boca Juniors foi espetacular de atuação. Coletivamente, esse jogo, o Fluminense ainda não pegou. Nesse ano, né? Essa temporada. Nesse ano. O Fluminense ganhou porque tem muito mais time que a LDU. Aquela LDU é muito ridícula, aquele time. Nossa. Como o Fluminense agora foi campeão da Recopa, torcemos para termine o Carioca agora jogando tranquilo, que sabe fazer e quer jogar bola, né? Os times do Diniz. É isso. É isso, pessoal. Terminamos as nossas atuações hoje. Espero que vocês gostem aí do nosso vídeo. E hoje tem bastante vídeo. Hoje tem mais, eu acho que uns 2 vídeos aí, mais a live. E muito obrigado por você ter assistido até aqui. E se inscreva no canal e até a próxima. Brian. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência.